Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou bater um papo aqui com vocês sobre uma publicação que teve no grupo de brasileiros aqui de Perth. Então eu vou trazer as mensagens que foram colocadas lá aqui para vocês. E no final eu vou comentar sobre tudo isso que aconteceu e o que eu penso, o que eu vejo a respeito disso, tá? Bom, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Victor, moro aqui na Austrália já fazem 7 anos, já estou até perdendo a conta de quanto tempo é. Vim para cá para fazer intercâmbio, as coisas foram passando, fui me apaixonando e cá estou. Então já morei em Sydney, moro aqui em Perth agora já faz uns 4 anos que eu moro por aqui. E se você está aqui e não é inscrito no canal ainda, já se inscreve, deixa seu like e bora pro vídeo. Bom, eu vou colocando aqui as imagens, tá, do que foi falado lá e no final de tudo isso a gente vai comentar. Vamos começar com a primeira imagem. Primeira imagem, então, é a publicação. A pessoa coloca num perfil ali anônimo, acredito, e ela coloca assim: desabafo só. Não sei o que estão vendendo sobre Perth, mas o custo de vida está um absurdo. Não tem casa, um monte de lugar fechando e os salários não acompanham. Eu fico assustado com tanta gente vindo sem ter a menor ideia do que está acontecendo aqui na Austrália. Desabafo feito, vamos manter a civilidade. Então essa foi a publicação e agora eu vou trazer alguns comentários que foram feitos nessa publicação, tá? Aí tem aqui um primeiro comentário. Eu não sei por que o brasileiro tem essa mania de chegar em um lugar e achar que ninguém mais pode ir. Acredito que todos que comentam que é loucura ir para a Austrália estudar inglês, não deu dinheiro para a pessoa ir. Todo imigrante tem uma experiência individual. Não é fácil, mas não anula o fato do outro querer ir. Eu passei 2 anos na Austrália para estudar inglês, meu inglês era horrível, mesmo assim consegui emprego de bartender em South Perth. Trabalhei com pessoas maravilhosas que mantenho contato até hoje, pois me arrisquei a fugir da bolha brasileira. Se eu fico em grupos de brasileiros ouvindo esses comentários desmotivadores, não teria feito o meu intercâmbio. A Austrália é para todos e cada um sabe onde o galo aperta. Todos podem arriscar e quem está reclamando de estar ruim, vai embora ao invés de desmotivar quem quer ir. Então esse foi um primeiro comentário, né? Teve algumas curtidas, alguns likes. Curtida, like. Mesma coisa, né? Teve bastante likes ou curtidas, você escolhe a língua. Teve aquele coraçãozinho ali também, né? Do amei. Então vou para outro comentário agora. Para mim tá tudo lindo, maravilhoso. Onde vou, a prosperidade vai comigo. Até gostei desse comentário aqui, eu dei um like lá. Próximo comentário. Moro na Austrália há anos, mas a Austrália que encontrei quando cheguei não existe mais. Aluguel, supermercado, gasolina, ainda amo viver aqui, mas hoje não acho financeiramente tão acessível como antes. Para alugar ou comprar casa está absurdamente ridículo. Qualquer ida ao supermercado é $150 no mínimo, para comprar o básico. Me dá desespero ver as pessoas sem planos de imigração e conhecimento da situação atual, simplesmente vindo para cá acreditando numa realidade que já não existe. 8 likes nesse comentário. Outro comentário. Eu acho que isso faz muito tempo. Venho de uma Austrália de 10 anos atrás e vejo muita gente chegando aqui e se frustrando. Já vi até gente passando necessidade mesmo. As coisas mudaram bastante e é claro que comparado com o Brasil aqui ainda pode ser melhor. Mas depende muito de como é a sua estabilidade financeira no Brasil e de quanto você está disposto a passar quando chegar aqui. Próximo comentário. Vou dar minha opinião aqui e quem precisar de ajuda e orientação pode me mandar mensagem que eu tento ajudar. Já morei na Irlanda 3 anos, Portugal 2 anos e Austrália 2 anos. E digo de boca cheia, aqui é um excelente lugar para viver sim. E existem oportunidades sim. É sempre necessário analisar o caso de cada um com relação a visto, nível de inglês, dinheiro guardado e etc. para saber quais decisões tomar. Mas depois de anos vivendo fora e depois de viajar bastante, aqui é um dos meus favoritos. Pesquisem bastante e tomem as decisões baseadas na sua realidade. Forte abraço. 21 curtidas. Próximo comentário. Pior que o Brasil eu acho difícil, mas cada um tem sua oportunidade e sua história.
Não dá para se medir nas réguas alheias. Se quer desafio, tem que vir. Se acha que vai chegar e ter vida fácil, não venha. Por aí, sim, é contar com sorte. Mais um comentário. Desculpe o comentário sincero, mas quanto mais gente vem, pior fica para quem já estava aqui. Bom, eu não peguei todos os comentários, né? Peguei só alguns. Esse último comentário aqui dessa pessoa que falou que desculpa o comentário sincero, mas quanto mais gente vem, pior fica para quem já está aqui. Teve muita gente falando sobre isso, né? Porque no caso a pessoa tá aqui reclamando que quem vir vai ser mais difícil para quem já tá. Então, basicamente ela falou: quem tá aqui se consagrou, fecha as portas, não vem mais ninguém, que as coisas ficam bom para quem está aqui. E aí acaba que a outra pessoa que queria vir ou que quer vir não vai ter oportunidade de vir. Então muita gente estava falando sobre esse comentário aqui também. Bom, eu já coloquei aqui os comentários que alguns deles, né, trouxe aqui para vocês, e eu vou falar o que eu penso a respeito de tudo isso, tá? Isso daqui, pessoal, é uma publicação que foi feita em aberto, né? As pessoas estão conversando ali, a publicação eu achei bem tranquilo, a pessoa só fez um desabafo e falou: vamos manter a civilidade, né? Então todo mundo comentando de boa, não teve falta de educação até onde eu vi. Então abre um diálogo aí para todo mundo falar o que pensa, né? Principalmente na internet. E aqui no meu canal não vai ser diferente, eu vou conversar com vocês um pouquinho do que eu penso sobre tudo isso. Começar sobre a mudança da Austrália, né? Algumas pessoas falaram aqui que as coisas não estão mais como eram antes, né? E de fato, a Austrália não é mais como era antes, assim como muitos países não estão como eram, né? Eu acho que pós uma pandemia muita coisa mudou. A Austrália também foi afetada, eles ficaram fechados por muito tempo, né? As fronteiras fechadas, isso afetou o país com inflação, com muita coisa. A Austrália vem tentando se reerguer, né? E para quem está aqui há um tempo, que nem o meu caso, que é 7 anos, a gente sente, né, de fato, que as coisas mudaram, as coisas aumentaram de valor, né? Tem vídeo aqui no canal mostrando para vocês como que funciona para você alugar uma casa, que é difícil, e tá difícil em todo lugar, mas não é impossível. Até porque eu nunca fiquei sem casa, nunca deixei de ter um lugar para dormir, né? Nunca morei na rua, por exemplo, algo desse tipo. Então, sim, deu uma dificultada, isso é de fato, mas eu não acho que esteja um extremo ainda, tá? Para quem conhece a realidade do Brasil, sabe que se você comparar um com o outro, ainda a Austrália vai bem melhor do que o Brasil. Já foi melhor, sim, já foi melhor, mas ainda está bem melhor do que a realidade de quem está no Brasil, né? Então, esse é um ponto que eu queria falar, é que de fato a Austrália não é mais a mesma como era antes, mas ainda assim está muito boa, tá? Outro ponto que eu queria falar é que tudo vai depender muito de cada pessoa. Então, eu não posso falar para você que você vai viver a mesma vida que eu vivi, que você vai ter o mesmo caminho que eu, que você vai trilhar as mesmas coisas. Tudo depende muito de você, das escolhas que você vai fazer. O que você vai fazer quando você chegar aqui? Por que você está vindo? Qual que é o teu propósito? Ah, Vitor, eu quero ir aprender inglês. Beleza. Você tem que estar preparado financeiramente, isso é fato, né? Você tem que ter o seu dinheiro ali para você se manter por um tempo, porque você não sabe quanto tempo você vai demorar para arrumar um trabalho. Não dá para eu te falar com exatidão, você vai demorar 1 semana, 2 semanas, porque cada caso é um caso. Depende muito de cada pessoa. Tem gente que eu conheço que chega aqui que é super desenrolada, que mesmo sem o inglês muito bom, ela não tem vergonha de chegar, de se expor, de perguntar para as pessoas, de levar currículo. Então ela consegue as coisas de uma forma mais natural, as coisas vão acontecendo. A questão é, quando você chega, você precisa se expor. Se você não tem inglês, muitas vezes você vai ficar com mais medo, mais dificuldade de se expor. Então tem uma série de fatores ali que vai ser difícil você dar com exatidão. Você vai vir, você vai conseguir trabalho com 3 meses, 1 mês, 5 dias. A maioria das pessoas que eu converso consegue trabalho rápido, tá? Tem muita opção de trabalho por aqui. Depende muito também do seu visto, né? Quando você vem com visto de estudante, no caso,
Você está vindo como estudante, você é permitido trabalhar 24 horas só. Então, algumas empresas já vão não aceitar tanto por essa questão do seu visto de ser 24 horas. Mas eu também já tive visto de estudante, fiquei 24 horas e trabalhei, entendeu? Então consegui trabalho. Então não só aqui como em Sydney. Então isso vai depender muito, pessoal. A minha experiência eu sempre passo para as pessoas que eu tento passar a realidade como é que está agora, mas para mim tudo flui de uma forma muito boa. Então eu não posso, se eu pegar e falar para você, pessoal, ó, aqui é horrível, não venha para cá, você não vai conseguir nada, sua vida vai piorar, e eu vou estar mentindo, porque a minha realidade é diferente dessa. As coisas que eu consegui, o que eu venho fazendo, para mim as coisas fluíram muito bem. Então eu não posso chegar para você e falar o contrário disso. A minha realidade é outra. Minha realidade é que as coisas foram bem, que as coisas vão bem, que vale a pena, que eu aprendi muita coisa, que eu aprendi a falar inglês, que eu não sabia também, que eu fiquei fluente, que eu arrumei trabalho, que eu me profissionalizei, que eu consegui uma casa, que eu tenho coisas boas, que eu viajo mais, eu tenho muito mais acesso que no Brasil. Então eu costumo falar para as pessoas, falo, cara, aqui na Austrália eu vivo uma vida de pessoas muito ricas no Brasil, entendeu? Então eu já não faria um desabafo desse, tá? Eu acho que sim, as coisas estão diferentes de como eram anos atrás, mas isso aconteceu em vários lugares do mundo, mas ainda assim as coisas estão boas. Então, assim, para mim, que nem eu falei para vocês, eu não consigo passar uma visão tão negativa das coisas, até porque a minha vida, no geral aqui, não teve coisas negativas desse jeito, tá? Deixa eu ver se eu consigo comentar um outro comentário aqui que foi feito. A pessoa falou aqui, ó, nesse comentário, que mora na Austrália há anos, mas a Austrália que encontrei quando cheguei não existe mais. Aluguel, supermercado, gasolina. Ainda amo viver aqui, mas hoje não acho financeiramente tão acessível como antes para alugar ou comprar casa. Está absolutamente ridículo. Qualquer ida ao supermercado é 150. Isso é de fato, é verdade, é o que eu tô falando para vocês. Não tá mais como era antes, como foi há anos atrás. Então, eu senti isso e todo mundo que tá aqui há anos sentiu também. Mas ainda assim, tá uma coisa super acessível para quem tem como espelho, como lembrança o Brasil ali, né? Então, eu acho que depende muito da realidade de cada um também, né? Depende, por exemplo, se você vem solteiro, se você vem com a família. Se você vem com a família, como é que vai ser isso? Você e sua esposa vai trabalhar? Com filho tudo pesa mais, né? Óbvio. Eu não tenho filhos, então eu não tenho esse gasto com filhos que eu teria se eles estivessem aqui ou se eu tivesse um filho aqui. Então, se você vem com um filho num visto de estudante, acaba que fica um pouco mais desafiador, sim. Você tem que ter mais uma reserva para você não passar um perrengue, porque é outra situação. Você não vai se preocupar só com você. Você vai se preocupar com você, com seu filho, sua filha. Então é outro ponto, né? Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês é que interessante que essa publicação foi feita no grupo de brasileiros em Perth, né? Então as pessoas estão reclamando. Só que, cara, o aluguel tá muito mais caro em Sydney. O aluguel aqui de Perth ainda não tá tão caro quanto lá. Aí você vai falar, não, Vitor, você tá falando besteira. Não é eu que tô falando, entra no aplicativo aí, ó. Você pode entrar pelo domain, pelo real estate, e você entra lá no estado de New South Wales, lá em Sydney, você vê os aluguéis lá, e você vê os aluguéis aqui em Perth. Você vai ver que os valores são diferentes. Até mesmo nos grupos, se você pesquisar quanto que tá para alugar um quarto aqui, para alugar um quarto lá, nem que não seja uma casa inteira, mas um quarto. Então, aqui ainda tá mais barato e mais acessível, tá? O mercado é a mesma coisa entre estados. Pelo menos a minha referência que eu estou falando no estado de New South Wales, onde eu já morei, e o estado de Perth. Agora, em questão do dinheiro, o quanto você ganha aqui e quanto você ganha em outros estados, eu senti que em relação a New South Wales, que é o estado de Sydney, e aqui em Perth, Western Australia, o valor é a mesma coisa, tá? Você não vai ganhar mais lá ou menos aqui e tal. Em algumas situações você ainda ganha mais aqui, tá? No meu caso, por exemplo, eu ganho mais dinheiro aqui do que eu ganhava em New South Wales há 3, 4 anos atrás.
Aí você fala, pô, Victor, mas também passaram os anos e tal, né? Sim, verdade. Mas eu acredito que aqui exista mais necessidade de trabalhador do que em New South Wales. Por quê? Porque muita gente vai para lá. Quantos estudantes vocês conhecem? Quantos intercâmbios que vão para Sydney, para New South Wales? É muito maior do que as pessoas que vêm para Perth. Então aqui existe mais necessidade das pessoas, de ter labor, de ter trabalhador. Tanto é que é um estado que tem um visto regional, que tem meios de atrair mais pessoas para cá. Muita gente que eu conheci de New South Wales, de Queensland, de tudo quanto é lugar da Austrália, vindo para cá, porque o estado oferece mais em questão de, se você quiser trilhar um caminho de residência, né? Então, eu não acho que o estado de Western Australia está indo tão mal assim, tá? De fato, sim, novamente, né, vou falar aqui, não é mentira que a Austrália não é mais a mesma, que as coisas estão mudadas do que foram anos atrás, mas eu acho que isso reflete para todo mundo, em todo lugar. Outra coisa que falaram aqui, ó, que vendem uma Austrália de 10 anos atrás, e vejo muita gente chegando aqui e se frustrando. Já vi até gente passando necessidade. Então, assim, eu sempre tento buscar e falar aqui que é muito bom você ver o planejado, você se planejar para vir, né? Então, o que seria isso? Você tem em mente ali quando você vai gastar, fica um ano, junta um dinheiro se precisar até chegar aqui, não vem, não dá aquele all-in, dá tudo e tipo, não sei, tem que chegar lá e arrumar o trabalho em duas semanas, uma semana. Não, calma, você não sabe como é que vai ser. Então, de fato, é bom você se planejar e vir com dinheiro para ficar tranquilo. Mas também quando você chega, cara, se você é uma pessoa que tem disposição, que é correria, eu falo, brasileiro, a maioria das pessoas, elas têm disposição, elas têm vontade de fazer as coisas. Ela não vai ficar aqui em casa parada esperando as coisas caírem do céu. Se você for fazer isso, vai ser muito mais difícil. Então depende muito da pessoa também. Mas se você tem disposição, as coisas vão acontecer. Se você está falando com os outros, se comunicando, cara, com naturalidade tudo vai acontecer. Então, mais uma vez, ó, concordo que as coisas estão difíceis, né? Do que foi antes, do que foi 10 anos atrás, como a pessoa está falando aqui. E vejo muita gente chegando aqui se frustrando. Eu não vi pessoas se frustrando. Eu vi algumas pessoas que não gostaram da cidade de Perth, isso é verdade. Porque já viveram em outras cidades e acharam as outras cidades melhor. Mas também já vi pessoas que vieram de outras cidades para cá e amando aqui, gostando demais. Eu recebo muito brasileiro chegando direto aqui. Para quem não sabe, eu trabalho junto com uma agência de intercâmbio. Se você quer saber mais também, entra no meu Instagram, você vai ver vídeo, vai ver muito mais coisa a meu respeito lá. Então, eu recebo os estudantes aqui e tenho contato direto com eles e vejo que, cara, não teve uma pessoa que eu conheci que não conseguiu o trabalho, que teve que ir embora porque, Vitor, tá muito ruim. A maioria das pessoas que eu converso, que eu vejo trilhando esse caminho aqui, eles gostam, vivem bem e querem renovar, querem ficar mais no país. É aquele negócio, pessoal, se fosse tão ruim mesmo, todo mundo estaria indo embora e ninguém queria mais ficar aqui, né? Então é isso, pessoal. Eu não vou prolongar muito para o vídeo não ficar muito grande. Eu só quis trazer essa publicação aqui para bater um papo sobre isso com vocês. Então, no resumo geral, né, além de tudo isso que eu já falei, eu acho que não é não é tão real isso. Eu acho que ainda assim está muito bom se você comparar com outros lugares. Depende muito de cada pessoa. Então, cada pessoa ela passa aquilo que ela vive, aquilo que é a realidade dela. Então, que nem eu falei para vocês, para mim, a minha realidade, o que eu vivi e vivo, não é um país ruim, não tem coisas ruins. Então, óbvio, não, calma aí. Não é que não tem coisas ruins, tudo vai ter coisa boa e coisa ruim. Mas, num contexto geral, é muito melhor do que o Brasil. Então, eu não posso reclamar. Se eu vim aqui só ficar falando groselha, falando que eu não acho bom, que vocês não deveriam vir, eu acho que eu vou estar sendo injusto com o Victor, que anos atrás procurava conteúdo da Austrália para saber como é que era. E por essas pessoas, às vezes, você pode ficar com medo, frustrado. Calma aí, poxa, acho que eu não vou, não vai dar. Eu também já tive esse medo. E em todo momento vai ter esse cenário, sabe? Esse cenário de que pessoas que vão falar, não foi bom, eu fiquei na Austrália e foi ruim, tive que ir embora. Só que cada vida é uma vida, cada indivíduo é uma pessoa separada.
Você não pode se basear, pegar régua de nada em ninguém. Você tem que sim se planejar, você tem que sim vir para cá para não passar perrengue, com dinheiro para você, né, chegar aqui e ter tempo de fazer suas coisas. E também, assim que chegar aqui, você também não dá bobeira, não ficar parado em casa esperando as coisas cair do céu, porque do céu só cai água, meu amigo e minha amiga. Não vai chegar nada para você se você ficar parado em casa. Tá bom? Mas no contexto geral, pessoal, minha ideia não muda. A Austrália continua sendo boa, bem melhor do que o Brasil e muito melhor do que muitos outros países aí que as pessoas estão indo fazer intercâmbio, tá? Então é isso, ó. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!